Muito bem, irmãos. Uma boa noite a todos vocês. Estamos aqui reunidos em nome do Deus Triuno, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, para este nosso momento de estudo bíblico, dando sequência à nossa série de estudos sobre tema culto e liturgia. Hoje estamos no nosso terceiro estudo da série, querendo olhar mais especificamente para a liturgia. Saúdo a todos vocês na graça e na paz do Salvador Jesus Cristo. Bem, hoje então nós queremos dar uma olhadinha para a parte mais especificamente falando sobre a liturgia. E bem, neste estudo o que eu gostaria de trazer para vocês hoje é um pouquinho sobre a origem e o significado da liturgia. E aí, eventualmente, se assim o for, depois queremos também dar uma olhadinha para as partes da liturgia, já pensando para o nosso próximo estudo. Pois bem, sobre liturgia. Essa palavrinha liturgia, ela vem do grego leitorgia. Na verdade, ela é uma junção de duas palavrinhas gregas, laos, que significa povo, e ergon, que significa trabalho, serviço ou obra. Assim, uma conclusão que foi muito difundida a respeito do que é a liturgia é de que ela seria, então, portanto, o serviço do povo a Deus. Essa é uma conclusão que foi muito difundida, dizendo, então, que se há essa característica do povo e do serviço, do povo e do trabalho, do povo e da obra, a liturgia seria como o serviço do povo oferecido ou prestado para Deus. Mas, como vocês viram, eu coloquei ali uma perguntinha, mas é isso mesmo? Bem, o que fazendo pesquisas, e vários estudiosos têm mostrado isso, né? Muitos estudiosos que se aprofundam nessa área do estudo da liturgia, eles, na verdade, observaram que esta conclusão, ela está muito conectada ou ligada às influências do período medieval sobre o tema. Esses estudiosos, eles têm argumentado, inclusive, que esta interpretação ou esta conclusão de que a liturgia é um serviço do povo prestado para Deus é, no caso, uma má interpretação do sentido original e do uso original adotado pelos cristãos primitivos a respeito da palavra liturgia. E bem, o que seria, então, o sentido original da palavra liturgia? Bem, quando a gente olha para a história, esses estudiosos têm tentado mostrar isso, que a palavra liturgia, ela vem da palavra grega leiturgia, como eu já mencionei, e que os cristãos primitivos, eles tomaram emprestado esta palavrinha da cultura romana para descrever o seu culto. Originalmente, esta palavra liturgia ou leiturgia não tinha nada a ver com o culto. Originalmente, quando a gente vai olhar para o contexto grego, até nas nossas confissões isso é expresso, o Felipe Melanchthon, ele coloca isso, ele escreve isso nas confissões da nossa igreja, que para o grego, a leiturgia significa fardos públicos, tais como tributo, a despesa para equipar uma frota ou coisa similar. Talvez trazendo para o nosso tempo, bem na antiguidade, leiturgia, que é o serviço prestado pelo povo, na verdade era muito mais como uma espécie de um imposto, um dever cívico que as pessoas tinham que prestar, como financiar o Estado, né? Encargos públicos, tributos que deveriam ser pagos para erguer edificações em benefícios da cidade e daquele governo. Então, era um dever que os cidadãos tinham de contribuir e de fazer, no caso, o serviço do povo para a boa ordem
do local, do estado, ou no caso, daquele governo ali. Então, vejo que é estranho, porque hoje a gente usa a palavra liturgia e a gente passa longe de que talvez no início essa palavra tinha este objetivo, ou era realizada, o seu uso era neste contexto, neste sentido, né? O que geralmente, então, é esquecido nessa discussão é que a taxa, ou a obrigação, a responsabilidade que o cidadão romano devia era por causa do império. O cidadão romano não pagava essa taxa para si mesmo, mas para o bem da comunidade romana. Somente secundariamente essa taxa era um ato subjetivo, isso é, se ele não pagava, a Receita Federal daquele tempo viria atrás dele. Ao pagar, ele pensava primeiramente no império. Por conta dessa noção de taxa para o império, os cristãos da igreja primitiva adotaram a palavra leiturgia para descrever seu culto. Típico de coisas emprestadas do paganismo, a palavra foi então cristianizada. Então, o que os estudiosos estão nos mostrando? Que antigamente a palavra tinha este sentido, primordialmente falando, de que era um dever do cidadão com o Império Romano de dar o tributo para manter o império. E essa palavra que significava este serviço do povo, ela foi trazida, adotada pelo cristianismo primitivo, uma palavra vinda do seio comum, e que esta palavra foi cristianizada. Só que tem uma diferença, eles não fizeram simplesmente uma tradução, ou agora aqui nós estamos prestando o nosso serviço para o povo, ou para, no caso, para Deus. Uma das coisas que alguns estudiosos têm mostrado é que muitos cristãos, então, eles olharam para aquilo que Paulo provavelmente havia dito, de que nós tínhamos um escrito de dívida. Ele fala isso lá em Colossenses 2. Nós tínhamos um escrito de dívida que constava de ordenanças. Ou seja, eles estão olhando para essa perspectiva de que nós também havia uma coisa que nós tínhamos que pagar por causa do nosso pecado. Mas isso estava extremamente longe de ser possível para nós. Por isso, Deus resolveu a causa. Ele pagou o preço do pecado em seu Filho, Jesus Cristo. Assim, eles mantiveram o caráter da palavra, isto é, que o cidadão romano dava o bem do império, e traduziram-na para o sentido mais amplo do que Deus, o Pai, estava dando ao enviar seu Filho para dar sua vida para a vida do mundo, ou para a vida de toda a criação. Agora, quando eles adotaram esta palavra e cristianizaram esta palavra, eles mudaram, inclusive, a perspectiva da ação e do sujeito desta palavra. Agora, essa palavra passava a significar não o que a pessoa fazia, pensando em seu benefício próprio, mas o que Deus faz em Cristo, ao nos reunir e nos servir na palavra e sacramentos. Aquele que está trabalhando na liturgia é Deus, e ele está trabalhando para a vida no mundo. Portanto, se nós tomamos essa conclusão como sendo de caráter adequado ao verdadeiro uso do termo na igreja primitiva, a liturgia é, em primeiro lugar, não um serviço do povo, mas é a atividade de Deus que está nos servindo com as suas dádivas. E é também a Assembleia Cristã, cujo direito e privilégio é estar na presença de Deus e receber suas dádivas para o bem-estar do mundo. Os cristãos, ainda olhando para o que alguns estudiosos dizem, eles são agentes de Deus no mundo, pois ninguém no mundo poderia fazer este serviço. E como os cristãos respondem à ação de Deus na palavra e sacramento, quer seja nos hinos de louvor, nas orações e na confissão de fé, não são exatamente suas obras de fato que eles estão executando, mas são de Cristo, que está neles, que vive neles, que habita neles, respondendo de volta ao Pai através dele. E ambos, assim, então, as dádivas dadas e as dádivas recebidas são e acontecem em Cristo Jesus. E essa é uma maneira muito bonita até de entender uma saudável teologia da santificação, eu coloquei ali. Porque muitas pessoas têm a seguinte concepção de que
A justificação, Deus nos salvou e nos transformou em soldadinhos de Jesus. E agora, na santificação, eu sou um guerreiro de Jesus que fui treinado para viver esta salvação. Não, a teologia luterana não olha para a santificação nesta perspectiva, como se eu sou agora um soldadinho salvo para executar boas ações. A teologia luterana olha para a santificação entendendo que a santificação é Cristo habitando em mim. É as virtudes de Cristo sendo executadas na minha vida porque Ele habita em mim, porque Ele está presente na minha vida, porque Ele me conduz com o seu Santo Espírito, para dar esta resposta diante da graça de Deus, diante do mundo. Até aqui, tranquilo? Alguma pergunta, algum comentário da parte de vocês? Eu chamo a atenção apenas para essa questão da palavra, né? Sublinhando aí a palavra liturgia. O que parecia ser um serviço do povo para Deus, e que é, muitas vezes, na concepção das pessoas ainda hoje, quando a gente olha para trás na história, a gente primeiro se assusta por, na verdade, perceber que essa palavra era usada, tinha um significado em um contexto totalmente inesperado para nós, e como até é curioso os cristãos terem adotado esta palavra e terem feito esta alteração no seu sentido para o uso do culto público. Essa é uma coisa muito interessante, apontando então de novo para as dádivas que Deus, para a ação de Deus em dar as suas dádivas em Cristo Jesus, e aí sim a nossa resposta movida pelo Espírito Santo. Bem, é no meio desse contexto, a gente está falando de cristãos da igreja primitiva. E aí, quando a gente olha, vai adiantando um pouquinho mais na história, e eu já mencionei isso para vocês na semana passada, é no meio desse contexto que também vem aquela palavrinha de Lutero para o culto, que significa, ou que, como está ali, Gottesdienst, que significa o serviço de Deus. No período da Reforma, talvez a gente pudesse dizer uma das maiores redescobertas, e eu coloquei isso aqui no outro slide, é lembrar ao povo, lembrar a cada um de nós, novamente, aquilo que os cristãos primitivos tinham como entendimento a respeito do que era o culto e a liturgia. Quando a gente estava ali nesse período da Reforma, a grande ideia que se tinha é que, sim, de fato, a liturgia é um serviço prestado pelo povo. Tanto que a missa é considerada até como uma obra. E aí, por isso, então, Lutero vai dizer, não, peraí, o culto é sobre Deus vindo a nós, é sobre as dádivas que Deus está dando para nós em Cristo Jesus. Quem está servindo dentro do culto e da liturgia? É Deus que está servindo. É Ele que vem primeiro, pois o culto é celebrado a partir das obras de Deus, não do ser humano. A liturgia é o contexto no qual Deus age para salvar o seu povo, e no qual o povo de Deus responde. Primeiro, eles recebem as dádivas derramadas sobre o mundo através da liturgia cristã. Então, como representantes do mundo, eles respondem a essas dádivas em atos de culto. A liturgia é onde Deus está presente em Cristo para nos salvar do pecado, da morte e do diabo. Essa definição de liturgia pode bem ter sido endossada por Lutero, cujo princípio único em renovar a liturgia foi a justificação por graça através da fé. A renovação da liturgia, nós estamos falando dos escritos deles, que eu mencionei também na última semana, volume 7 das obras de Lutero, da reformulação da missa, e que estavam alicerçados sobre este caráter. Transformaram a missa numa obra humana, transformaram o culto numa obra humana, mas o culto continua sendo obra de Deus. E naquilo que eles reformaram do culto e da missa, lembre-se que Lutero não lança, e todos os reformadores, eles não simplesmente lançaram tudo que se havia fora, não. Eles não lançaram tudo fora. Eles permaneceram com muitas e muitas coisas a respeito do culto e da liturgia. Eles retiraram aquelas que eram consideradas obras humanas propriamente ditas ali no meio.
e redefiniram a coisa para que, de novo, a liturgia e o culto apontassem para a justificação por graça através da fé. Para que, de novo, o culto e a missa nos levasse a olhar não para a gente, mas olhasse para aquilo que Deus faz para a gente em Cristo Jesus. E aí diz um importante estudioso, pastor da nossa igreja e professor nos Estados Unidos, que tem um livro muito importante a respeito desse tema. Ele, em dado momento, diz que em nossa liturgia nos unimos a todos os santos em uma única assembleia de culto, porque Jesus Cristo está presente tanto no céu quanto na terra. Os santos do céu e da congregação em culto na terra manifestam a sua unidade em uma única liturgia. Nesta liturgia, a igreja diz ao mundo que a sua história é eterna, porque Jesus Cristo, eterno, agora habita no mundo, através da sua palavra e dos seus sacramentos. Um ponto até aqui, novamente, né? Perceberam que até agora a gente falou sobre liturgia, mas nós não estivemos falando propriamente sobre a forma ou o corpo da liturgia, mas nós estivemos falando sobre o conteúdo, por assim dizer, e o significado da liturgia, muito mais do que ser um modelo que a gente segue, uma ordem que a gente segue. A liturgia é muito mais sobre apontar para a obra divina que acontece em Cristo Jesus e que nos é concedida dentro do culto. Então, isso é uma coisa muito especial. Até aqui, alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário? Boa noite, pastor e demais. Tudo tranquilo? Boa noite. Um comentário que eu ouvi uma vez de um pastor mais já com mais experiência, ele comentou sobre o momento da ceia, falando sobre essa junção do céu com a terra, né? Aquelas pessoas que morreram crendo em Cristo, elas já estão na festa do Cordeiro, no banquete celestial. E nós ainda estamos do lado de cá, mas nós já participamos, de certa forma, desse banquete, né? Então, a Santa Ceia, além de ser perdão, vida, salvação, todas essas bênçãos já maravilhosas para nós, ainda ele comentou assim, ainda é o momento que eu estou mais próximo daquelas pessoas que são queridas minhas, que faleceram antes de mim e me aguardam no céu. Então, de certa forma, né, o coro dos anjos, a gente vai passar depois lá no Nunca de Mites, né? Céus e terra estão unidos ali naquele momento da ceia, e nós estamos, de certa forma, próximos daqueles que são nossos, que foram antes de nós na ceia. Então é um momento até de matar a saudade, não é o termo certo, né? Mas é um momento que a gente sabe que a gente também está em comunhão com eles. Uma hora estaremos lá, né? Fisicamente com eles, né? Quem está comentando, quem está fazendo comentário é a Aurora aí junto comigo aqui, falando junto. E o outro comentário que eu iria fazer, pastor, que eu vi antes ali sobre santificação, nós temos um hino do Inário Luterano, ó quão feliz eu sou, 273, e o final da terceira estrofe diz, és minha redenção e santificação, justiça e perfeição és tu, Jesus. É minha redenção, minha santificação, justiça e perfeição, tu és, né, de mim, né, Jesus, isso tudo. E isso é muito consolador para nós também, né? Nós temos isso tudo em Jesus. Às vezes a gente fica botando que a santificação é nossa, como o pastor bem expressou aí, mas Jesus é a nossa santificação também, por isso é 100%, né? Exato. Valeu. Muito obrigado, pastor. Fique à vontade aí para comentar os comentários muito importantes, realmente a liturgia, principalmente essa parte ali que o Veredigno nos lembra e que a gente canta nos Santos, são extremamente consoladores, né? Eu escutei certa vez de um pastor também que ele falou a mesma coisa, e aí no finalzinho ele disse que a Santa Ceia é como uma janela, uma pequena ainda que seja, janela aberta para vislumbrar o céu. Então é bem bacana assim. E de fato, quanto à santificação, acho que isso também nos traz um extremo consolo e a certeza de que Cristo continua vivendo e estamos caminhando junto com Ele. Mais alguém, irmãos? Alguma pergunta, dúvida, comentário do que vimos até aqui agora? Se alguma coisa lhes pareceu, talvez ali um tanto
nova demais, ou não entenderam muito bem aqui, ou eu falei rápido demais, por favor, coloquem aqui no chat, ou podem levantar a mão, inclusive vou dar uma olhadinha no chat agora. Acho que não tem nenhuma pergunta e comentário até no momento, ok? É a Crescilde, não estou conseguindo abrir a câmera aí, mas vou comentar, assim, como é gostoso, assim, a gente ter uma explicação tão clara, né, sobre a liturgia e, assim, essas partes, né, que quando se fala num culto mesmo, ou no estudo bíblico, né, mas não tem toda essa clareza, né, muito bom, né, sendo muito legal. produtivo. Muito obrigado, Cristilde, pelo teu testemunho. É um tema muito rico para nós, luteranos, e com certeza muito consolador, e relembrar essa temática, vez ou outra, é sempre muito importante. Eu diria por dois motivos. Um, para que a gente possa vislumbrar e ter clareza e nos alegrar com tanta coisa maravilhosa que a gente tem no nosso meio. Às vezes, e aí me permitam um pequeno desabafo pastoral, né? Nós, como igreja, falamos muito mal de nós como igreja. A gente fala mal de si mesmo, muito fácil. Mas a gente tem tantas coisas para dar graças ao Senhor, tanta coisa maravilhosa no nosso meio, tanta coisa que a gente olha, isso é fantástico, né? E isso é para mim, Deus está dando isso para mim, ali no culto. Isso é maravilhoso demais, eu preciso falar isso para mais alguém também. Então, enfim, fazer essa pontuação aí. Obrigado pelo teu comentário. Bem, irmãos, agora nós queremos falar um pouquinho sobre a liturgia sendo, então, vivida no culto público. A liturgia no sentido de esta obra divina, as dádivas de Deus alcançadas para nós em Cristo, no culto público, pensando de uma maneira, então, mais na ordem daquilo que está acontecendo ali. E, bem, quanto a isso, em primeiro lugar, é preciso entender que os ministros de Cristo, muito mais que realizaram uma liturgia a favor do povo, da igreja, os ministros, eles não estão realizando uma obra própria, mas em nome de Cristo e por ordem de Cristo, anunciam e proclamam a liturgia, o serviço de Cristo realizado uma vez por todos, a favor de todos, no sacrifício da cruz. Lembra que eu falei na semana passada? Cada culto é como se fosse uma recapitulação da história da salvação, por você, para você. Isso de maneira bem objetiva. E bem, quanto à forma da liturgia que é praticada no culto, alguns apontamentos aqui. A liturgia cristã, ela tem as suas origens no Antigo Testamento e na liturgia judaica. No próprio Antigo Testamento, a gente vê muitas das coisas das quais Deus disse para o seu povo, façam isso, façam aquilo. E muitos dos aspectos do judaísmo são para nós hoje como sombra das coisas que haveriam de vir, porque apontavam para o Salvador Jesus Cristo. O Novo Testamento também nos apresenta aspectos belíssimos da vida de culto da igreja. E aí, claro, é fato que Jesus realmente, ele nunca disse, usem essa ordem litúrgica. Eu vou botar aqui no papelzinho, ou Marcos aí, alguém de vocês, apóstolos aí, anotem aí no papelzinho que eu vou dizer para vocês, tem que começar com o hino, tem que fazer invocação, aí depois vocês fazem isso. Não, ele não disse isso. Nem o Novo Testamento prescreve explicitamente uma ordem para nós. Façam assim, façam assado, né? Porém, o Salvador Jesus, ele fez uso da liturgia de seu tempo, ancorada no Antigo Testamento, para apresentar a nova aliança no seu sangue, mostrar e conceder obra divina ao povo. E ainda que o Novo Testamento não explicite uma ordem, ele nos concede valiosas oportunidades de ver como o povo, com ordem e decência, celebrava o culto firmado na palavra e nos sacramentos, com foco na obra divina. Então, não é dito, façam assim,
mas nós podemos ver como eles fizeram. E lembra aqui os textos bíblicos de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículos 41, 42, quando é mencionado ali. Deixa eu até fazer aqui a leitura, pegar a Bíblia e abrir para vocês na íntegra, para não esquecer de nenhuma parte. Atos, capítulo 2. Texto bem interessante para nós. Fala da vida da igreja cristã unida em oração e que perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Essa era a vida da igreja. E em mais momentos ainda adiante, a gente pode ver mais detalhes a respeito de como que era esta vida cultica também do povo de Deus no Novo Testamento. E até no próprio texto bíblico de 1 Coríntios, ainda que o apóstolo Paulo, ele está falando mais especificamente a respeito da Santa Ceia, é muito interessante a gente perceber que quando ele vai relembrar aquele povo a respeito da Santa Ceia, ele vai falar para eles, olha, eu vos entreguei aquilo que também recebi. E aí ele vai falar as palavras ali da consagração, no caso as palavras da instituição a respeito da Santa Ceia. E com certeza, com outras coisas, também foi desse modo. Eu vos entreguei o que também recebi. E isso foi acontecendo com a igreja de geração em geração. Bem, a forma do culto, portanto, está ancorada nessas bases, no princípio da liberdade cristã. Isso, porém, não dá a ninguém o direito de interpretar decência e ordem como bem entender. Nós, como igreja luterana, somos uma igreja histórica e somos uma igreja confessional e uma igreja litúrgica. Estamos alicerçados na Escritura Sagrada como única norma de fé e vida e nas confissões luteranas como um eco da verdade revelada nas Escrituras. Quando se fala em liturgia, não podemos pensar que as que constam em nossa agenda litúrgica, ou seja, que as nossas liturgias ali do inário ou da agenda pastoral sejam no mundo a única forma bíblica e luterana de cultuar. Lutero, inclusive, o pastor Lehenbauer nos lembra isso, que Lutero, apesar de defender a necessidade de boas ordens de culto, não queria que as suas se tornassem uma lei rígida, pois todas as ordens, segundo ele, deveriam visar, promover a fé e o amor. As próprias confissões luteranas também não prescrevem formas de culto, nem ritos, nem cerimônias. Elas afirmam que é necessário consenso e unidade de doutrina e na administração dos sacramentos. O pastor Carnop, ele nos traz uma palavra importante. Ele diz aqui, todo formato de culto, seja ele breve ou extenso, tradicional ou num estilo mais espontâneo, simples ou complexo, precisa estar firmado na palavra de Deus, ter algum tipo de ordem, bem como deve visar a glória do Senhor e a edificação do seu povo. Ele continua dizendo que a falta dessa compreensão sempre se constitui em perigo, que vai desde desprezo pelo formato do culto até a busca de cultos que não têm qualquer identidade, eu diria, bíblica e nem confessional. O culto que não obedece a certa ordem corre o risco de enfatizar também, dizer, em demasia as ações humanas e menosprezar a ação de Deus. E aí aqui eu lembro rapidamente aquilo que eu também mencionei para vocês na semana passada. A nossa idolatria a respeito das formas de culto, ela pode acontecer em dois extremos. Como o pastor Foucault nos lembrou, a gente pode sofrer de confessiofobia e a gente pode sofrer de confessionalite. A gente pode, no caso da confessiofobia, a gente pode querer apagar tudo aquilo que pareça tradicional. Vamos abolir a liturgia em favor de coisas mais músicas contemporâneas e liturgias alternativas, que a gente precisa agradar o cliente religioso, diz ele lá.
A gente não precisa agradar o fiel consumidor para que ele sempre venha, porque o mundo está nos dizendo que é preciso trazer as pessoas sempre a uma novidade, a cada culto, né? Precisa haver entretenimento. E o culto não segue a lei do entretenimento. E, ao mesmo tempo, a gente também precisa cuidar com a idolatria, no caso da confessionalite. A gente achar que a gente tem que idolatrar a verdade, as nossas confissões e as nossas ordens litúrgicas, tais como estão no nosso inário, como a única fonte de verdade bíblica a respeito do culto. Porque, geralmente, quando isso ocorre, diz ele, a igreja coisifica o ser humano em mero adorador da pura doutrina. Até aqui, tudo tranquilo para todo mundo? Beleza, seguimos então. Bem, um adendo importante é que muitos criticam as igrejas históricas, litúrgicas e confessionais. Muitos são aqueles que criticam as suas formas culticas tradicionais, as ordens litúrgicas talvez mais antigas, né? Como que se elas não promovessem mais a verdadeira adoração, ou como se elas não falassem mais ao nosso tempo e à nossa cultura. Porém, mais à frente, quando nós tomarmos em mãos aí o exemplo de uma dessas ordens litúrgicas e esmiuçar um pouquinho as suas partes, a gente vai perceber algumas coisas, e eu já estou adiantando isso para vocês, que essas liturgias que nós temos em nosso inário, e essas liturgias que nós temos em mãos na nossa agenda de culto, bem como outras ordens alternativas de culto que foram elaboradas em nossa igreja por pastores, e pessoas que se dedicaram muito ao estudo desta área, a gente vai perceber que ela está o quê? Elas estão o quê? Firmadas primeiramente no texto bíblico, na Escritura Sagrada. Quando a gente olha para uma liturgia de culto, por exemplo, como a ordem número 2, todo momento é texto bíblico, é palavra de Deus, coisas sendo anunciadas que são versículos bíblicos. E mesmo quando nós usamos algumas ordens alternativas em alguns dos nossos cultos, vocês podem perceber que todas as nossas falas são construídas em cima de texto bíblico. A própria alocução confessional que a gente faz, o chamado para que as pessoas leiam e confessem os seus pecados, se arrependam dos seus pecados. A gente faz essa alocução a partir de um texto bíblico, para mostrar que a nossa liturgia, o nosso culto está firmado na Escritura Sagrada. Além disso, perceberemos que numa unidade doutrinária, a gente vai perceber que essas liturgias elas estão em conjunto, numa unidade doutrinária, que tem como fio condutor a justificação pela fé. A nossa liturgia ela está sempre virando os nossos olhos para Deus, para Cristo Jesus, para o crucificado. Ela está sempre fazendo esse movimento. Calma, não é para você olhar para você, é para você olhar para Cristo e aquilo que Ele fez por você. É a isso que nós estamos respondendo com as nossas orações, com os nossos hinos, com os nossos momentos de louvor. Além disso, vamos ver que aponta para a obra de Deus, o serviço de Deus em nosso favor através de Cristo. Nos permite responder a esse amor e verdadeira adoração. As nossas liturgias têm essa característica de fazer esse momento ao longo do culto. Tanto que a gente falou ali sobre a parte sacramental e sacrificial. E a nossa liturgia tem essa construção que ao longo do culto inteiro, Deus fala, nós ouvimos. E ao mesmo tempo temos a oportunidade de responder. Amém. E com nossas orações e tudo mais. Responder à pregação. Por exemplo, um detalhe que a gente vai ver mais adiante, o cântico do ofertório, que acontece logo depois ali do sermão. Ele não é um cântico que tem a ver com o momento das ofertas, que, querendo ou não, vem logo na sequência. Mas o ofertório é o que? São as palavras do Salmo, que diz, criem em mim, ó Deus. Eu ouvi a palavra de Deus, eu recebi a palavra de Deus pela pregação. Como é que eu estou respondendo a essa palavra agora? Crie em mim, ó Deus, um coração puro. Dá-me uma vontade nova e firme,
que essa palavra habite no meu coração, que eu possa viver conforme essa palavra que eu recebi aqui agora. Ou seja, Deus fala e nós respondemos ao seu amor em verdadeira adoração. Tem caráter pedagógico, promovendo a educação cristã centrada nas Escrituras, na fidelidade do Senhor de geração em geração. Aqui eu queria fazer uma pausa um pouquinho maior sobre este caráter pedagógico do culto e da liturgia. Isso é uma coisa muito importante, porque o culto ele é um grande momento de educação cristã para nós também, e a liturgia nos auxilia nisto. Tanto que eu conto aqui uma curiosidade, talvez não seja tão curiosidade assim, mas eu imagino que a grande maioria de vocês, quando tinham ali os seus 10 anos, 12 anos de idade, talvez não tivessem passado pelo momento, ou chegado ao momento de instrução nas aulas de doutrina ali ainda, do catecismo, mas que provavelmente muitos de vocês, naquela época, participavam nos cultos e, por conta disso, também já tinham ali, ainda que pequenos, o conhecimento a respeito de muitas coisas que aconteciam no culto. Minimamente, talvez, já sabiam falar o credo apostólico, já sabiam, talvez, a oração do Pai Nosso, já conheciam algumas partes da liturgia, porque a repetição, ela também é uma metodologia de ensino e aprendizagem. Ainda que todo mundo ache retrógrado, né? Mas ela tem esse caráter. Você aprende na base da repetição. E talvez mesmo que você não soubesse dizer o que significavam todas aquelas partes e todas aquelas palavras, aquilo estava aqui na cabeça e estava aqui também no coração. Isso é meio que inculcar. Inculcar é meio que isso, ó, repetir, colocar na cabeça, temar para colocar para dentro, né? E bem, hoje em dia, inclusive, o que acontece muito, essa é uma reclamação que a gente vê em muitas igrejas nossas, Brasil afora, a gente vê que muitas congregações estão tratando sobre essa temática, é que hoje, devido a uma série de fatores que inclui, por exemplo, a falta da vida de culto e de liturgia cristã, muitas crianças chegam nas aulas de doutrina não sabendo coisas básicas, não sabem orar o Pai Nosso, não sabem o que é o credo apostólico, porque não tiveram esta vivência, ou se tiveram há muito pouco, de culto e liturgia, para que aprendessem essas coisas. E por isso até muitas igrejas têm adotado, têm mudado um pouquinho a característica da sua escola dominical, intensificado algumas coisas que, enfim, professoras, focalizem mais isso. E também muitas congregações, já ouvi dizer que até criaram já um outro momento antes das aulas de catecismo, que é o pré-catecismo, que é um momento para focar mais nas histórias bíblicas e ensinar bem as crianças, Pai Nosso, os credos ecumênicos, a fim de que possam chegar lá depois e tratar desses assuntos de uma maneira um pouquinho mais consistente. Então, apenas sublinhando isso, o culto ele tem um caráter pedagógico e a liturgia auxilia nisto, a nos trazer este ensino. E, por fim, também ali, o culto e a liturgia, ela é atemporal. Ela atravessa tempos e culturas, pois anuncia a obra da salvação. É a palavra de Deus sendo expressada ali. Por isso que o pastor Carnop também nos diz que a liturgia não é produto de uma época, nem de um lugar, tampouco é trabalho de uma pessoa ou de uma entidade. Ela se formou em torno da leitura das Escrituras, da obediência à ordem do Senhor quanto ao batismo e à Santa Ceia. Logo, também, com o tempo, se cercou de credos, de orações e hinos, e ela vem se mantendo por séculos, apesar das grandes mudanças em diversas culturas. Abandonar também tudo isso que temos como tradição também seria como cortar parte de nossas raízes cristãs. E aí, por fim, eu lembro aqui, chegando ao fim quase dessa parte, eu lembro a vocês novamente aquele axioma que eu mencionei lá atrás. Né?
eu coloquei aqui agora ao lado, né? Mas é o axioma do lex orandi, lex credendi, cunhado por um rapaz Próspero de Aquitânia, um monge leigo, discípulo de Agostinho, e que ela tem mais ou menos esse objetivo, de tentar mostrar para nós que o que cremos determina a maneira como fazemos o nosso culto. E o nosso culto é uma confissão de fé daquilo que cremos ou em que acreditamos. Esta máxima mantém que, desde os tempos dos apóstolos, a liturgia tem sido a principal maneira com a qual a igreja tem preservado a fé para as futuras gerações. Hoje, nós temos departamento de escola dominical, nós temos departamento de leigos, de servas, de jovens e diversas outras oportunidades de fazer isso. Mas, desde os cristãos primitivos, a principal maneira de preservar a fé de geração em geração era através do culto e da liturgia. Portanto, irmãos, nós temos liberdade cristã, alicerçada nas Escrituras e em nossas confissões. E, além disso, eu ressalto a vocês que é importante que ordem e decência também exijam equilíbrio. Equilíbrio entre o antigo e o novo, entre a liberdade criativa e o que foi posto pelo Senhor. Equilíbrio que esteja firmado na exclusividade e centralidade do texto bíblico para que o essencial não seja perdido. Jesus, o crucificado. E aí eu trago mais ao final dessa parte, então, o que um estudioso a respeito do tema também disse. Ele mencionou que o primeiro foco na liturgia é trazer o perdão e a paz, a fim de dar ao povo consciências boas e limpas. Outra ênfase é proclamar o ensino do Espírito Santo através dos meios da graça. Estas são, sem dúvida alguma, razões pastorais para o uso extravagante da palavra de Deus no culto cristão. Ponto até aqui. Alguma dúvida? Alguma pergunta da parte de vocês? Algum comentário? Pastor Marcos, alguma coisinha que se passou, importante ressaltar? Ótimo, pastor, muito bom. De minha parte, por enquanto, nada. Maravilha. Os demais irmãos, alguém? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat também. Não temos aqui nenhuma mensagem. Muito bem, irmãos, sobre esta parte da liturgia e o seu significado é isso. Haveriam muitas outras coisas que a gente poderia falar aqui, discutir sobre a questão histórica que envolve a liturgia, né? Mas creio que o centro da coisa aqui para nós nesse momento, nessa série de estudos aqui, está ótimo. Bem, o que nós queremos fazer agora? Nós não vamos conseguir, obviamente, passar isso aqui tudo hoje, mas eu quero apenas dar uma deixa assim, para vocês rapidamente, né? A partir de agora, a gente está caminhando para a parte final desta série, e nós queremos pegar uma ordem litúrgica e dar uma olhada para as suas partes, entender um pouquinho melhor o que é cada parte, por que cada uma dessas partes acontece. E bem, o que eu selecionei para que a gente fizesse isso é uma ordem do culto principal 2, assim como nós a temos no nosso inário e costumeiramente utilizamos em nosso culto. Isso aqui a gente vai começar a falar propriamente a respeito disso na semana que vem. Mas só para que vocês já possam dar uma olhadinha assim, né? O culto, ele é dividido basicamente em 3 grandes partes, que é a primeira parte, a preparação, a segunda parte, o ofício ou a liturgia da palavra, e a terceira parte, que é o ofício ou liturgia da Santa Ceia. Há estudiosos que até falam em 5 partes. Eu coloquei aqui rapidamente a divisão, só para vocês verem. Que seria, então, uma primeira parte, a invocação, a segunda parte, uma confissão de pecados, liturgia da palavra, liturgia da Santa Ceia, e a última parte, que seria, então, o envio. Nós queremos nos concentrar nestas 3 grandes partes aqui.
E aí, só para vocês verem, né? Aí estão todas as partezinhas do culto, como nós o temos. A primeira parte, a preparação, que vai desde invocação, batismo, se houver. Batismo ele pode ser feito aqui ou depois da oração geral, antes da Santa Ceia. Mas tem-se a preferência de realizar, quando houver um batismo, logo depois da invocação. Temos a confissão e a absolvição de pecados, que envolve a exortação ou a locução confessional, e propriamente a confissão e a absolvição. Depois, a segunda parte, que é a liturgia da palavra, bem mais extensa. E um detalhe interessante aqui, né? O culto mais a um tempo anterior, vamos dizer assim, na igreja primitiva, um pouquinho mais adiante, o culto propriamente começava no introito, que é ali a leitura do salmo, que a gente costumeiramente faz no nosso culto. Esta primeira parte ali, a preparação, ela não fazia parte do culto, porque geralmente o que as pessoas faziam, as pessoas iam confessar os seus pecados ao ministro ali durante a semana, ou um tempo recente na nossa igreja, se o culto era domingo de manhã, 9 horas, sábado à tarde, o pastor estava lá na igreja para que as pessoas fossem lá, confessassem os seus pecados e fizessem a sua inscrição para a Santa Ceia. Como muito disso se perdeu, a igreja decidiu trazer esta parte também para o culto, a parte principalmente da confissão e a absolvição de pecados. Mas aí então temos a segunda parte, que é a liturgia da palavra, que envolve o introito, salmo, glória patri, kyrie, glória in excelsis, saudação, oração do dia, leitura do Antigo Testamento, gradual, leitura da epístola, aleluia tríplice, verso, aclamação do evangelho, leitura do evangelho, a aclamação da leitura, confissão de fé, hino do dia, sermão, ofertório, recolhimento das ofertas, oração geral. E aí depois a terceira parte, que envolve o prefácio, mais o veredictum, Sanctus, Pai Nosso, palavras da instituição, consagração, o Pax Domini, Agnus Dei, distribuição, núcleo de mix, ação de graças, saudação, benedicamus, bênção araônica e no final. Para isso daqui, nós queremos então dar uma olhada a partir da semana que vem e pegar cada um desses pontos aqui e rapidamente dizer o que é e por que está ali. Ok? É isso, irmãos. Alguma pergunta, algum comentário sobre o estudo do dia de hoje? Pastor? Sim. Valeria a pena não, mas deixa eu perguntar, assim, a gente, como luterano, a gente diria que nós não temos confissão privada de pecados, né? Isso é verdade ou isso não é verdade? Sabe que eu gosto de perguntas, né? Nós temos a nossa confissão de pecados pública sempre acontecendo no culto, porque essa primeira parte da preparação foi, vamos dizer assim, adicionada ao culto, uma vez que talvez ela não estava mais acontecendo, ou né, por N motivos, se torna necessário que isso também esteja dentro do culto. Mas aquele antigo costume da inscrição para a Santa Ceia, não era simplesmente só, pastor, anota meu nome aí, eu quero participar domingo, né? Mas, de certa forma, também era um momento em que o pastor estava disponível, está disponível, na verdade, não estava, ele está disponível, para um momento particular de, a gente diria, talvez mais aconselhamento, né? Que também está englobado engloba também uma confissão e absolvição de pecados. Às vezes, talvez a confissão geral de pecados, ela é de toda a congregação e talvez seja uma reflexão, assim, né? Talvez seja de ninguém. Ao mesmo tempo que é de todos, pode ser que seja de ninguém, talvez em algum momento, né? E quando isso acontece de forma particular, a gente tem uma possibilidade, talvez, de entender um pouco mais da dor da pessoa ou do erro da pessoa e indicar, talvez, um pouco melhor algo nesse sentido, assim, né? Eu acho que comentar rapidamente, eu lembro o povo capixaba ainda mantinha, eu trabalhei 2 anos lá, e eles mantinham ainda a inscrição para a Santa Ceia, mas acontecia no domingo pela manhã, logo antes do culto, não era mais aquela coisa durante a semana, assim, mas daria para comentar alguma coisa em relação a isso, né? Exato, acho que trouxesse a pergunta e já deste uma boa parte da resposta dela também, acho que isso é importante.
Na semana que vem, quando nós dermos uma olhadinha para essa confissão e absolvição, eu vou comentar um pouco mais a respeito disso. Mas, de fato, a confissão privada, ela continua e permanece, ela não foi abolida na Igreja Luterana. Perdeu-se muito do costume de fazê-la, mas ela ainda existe, e como bem disseste, nós, pastores, estamos à disposição. Hoje, as pessoas, às vezes, confundem muito isso com o aconselhamento, de fato. As pessoas, quando vêm para conversar com o pastor, vêm para se aconselhar. Mas, obviamente, muitos desses aconselhamentos descambam ou viram, na verdade, um momento de confissão e absolvição de pecados. Porque a pessoa talvez vem dizer para você de algo que ela fez ou deixou de fazer que gerou alguma consequência. Naturalmente, isso muitas vezes vai envolver a confissão de um pecado, seja por uma ação, uma omissão ou um pensamento, e vai demandar também, diante de arrependimento, o anúncio da absolvição. E aí sim, apesar de termos hoje essa parte no culto público da confissão e absolvição de pecados, com toda a igreja reunida, na igreja luterana permanece, e nós, pastores, enfim, o pastor Marcos está aí, eu também estou aqui para dizer isso, que se em algum momento vocês precisarem confessar os seus pecados, se algo lhes pesa a consciência, nós estamos à disposição para recebê-los. Nós não temos o mesmo entendimento da Igreja Católica nesse sentido, que vamos fazer isso num confessionário ali, às escondidas, e que vamos demandar a vocês, direcionar a vocês alguma penitência nesse sentido. Mas essa conversação pastoral, a escuta pastoral, porque os ministros querem ser os ouvidos e a voz de Cristo às pessoas. Então, ouvir a confissão de pecados e anunciar a absolvição de pecados aos pecadores. E quando as pessoas nos procuram, eu sei que já tive a oportunidade de que isso aconteceu comigo em outro contexto, né? Agora, como eu estou recém-chegado aqui ao nosso contexto, às vezes isso não é algo que vai acontecer de imediato, até porque, obviamente, as pessoas, elas precisam de um tempo para conhecimento mútuo entre pastor e congregação, e, enfim, se sentirem à vontade para isso também. Mas em outro contexto, eu já tive a oportunidade de que a pessoa chegou a mim, graciosamente, eu louvo a Deus, porque Deus fez, através da sua palavra, que ela entendesse que havia pecado, um pecado grave. E essa pessoa veio para conversar, pastor, eu quero confessar, eu realizei tal ação que é um pecado, a escritura bíblica, o texto bíblico diz que isso é um pecado e eu errei severamente, e isso obviamente demandou ali também um terceiro, que também foi chamado, e fizemos ali, naquele momento em conjunto, uma confissão na absolvição de pecados. E isso é fantástico, isso é Deus agindo por meio da sua igreja, por meio dos seus ministros, para anunciar também a absolvição diretamente a uma pessoa. Isso não quer dizer que invalide aquele momento do culto, que talvez você ali no teu íntimo vai confessar o seu pecado diante de Deus. Deus ouve e vê o que está no seu coração também, desde o seu erro, bem como também a sua confissão. Sr. Hartwig? Pastor, eu queria dizer assim, ó, eu particularmente já usei várias vezes essa coisa de conversar com o pastor, não no sentido de confessar pecado, não, isso não. Mas quando eu tive alguma situação difícil em qualquer área da vida, assim, né? Eu procurei o pastor. E foram vários pastores, não ao mesmo tempo, claro, né? Em momentos diferentes. Uhum. E eu lembro que uma vez eu tinha uma situação bastante complicada e eu fui conversar com o pastor Erno. Mas antes de conversar, eu já tinha combinado com o pastor Erno um dia e horário para isso. Antes daquele dia e horário, eu me encontrei com meu irmão, que não está mais entre nós, é falecido, né, o Valdemar. E o Valdemar, ele fez um ano no seminário, ele queria ser pastor, mas acabou não conseguindo, né? Aí eu conversei com o Valdemar, que eu marquei uma audiência não é uma audiência, um encontro, né, com o pastor Erno, e aí ele falou para mim, nessas palavras assim, ó,
você procurou o melhor lugar que você podia para esse tipo de coisa. Então, vale muito a pena a gente procurar ajuda com os nossos pastores, que estão sempre à nossa disposição também. Com certeza. Isso mesmo, senhor Hartwig. Sublinho aí as tuas palavras. Mais alguém, irmãos? Alguma dúvida, pergunta, comentário? Já vou encerrando aqui também a nossa gravação. Deus abençoe todos aqueles que estarão acompanhando.